E vamos para a nossa entrevista com Roberto Dumas, que é professor de economia do INSPER. Professor, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Mercado Aberto. O senhor que está tão acostumado a olhar para esses conflitos. Em que estágio a gente está da guerra no Irã? Com os últimos acontecimentos nesse fim de semana, professor, a gente viu o novo Ayatollah, ataques à infraestrutura de petróleo no Irã, e o Irã responde com ataques ao Oriente Médio, que faz com que a produção caia. Então, não é só um problema de transporte, de logística pelo Estreito de Hormuz, porque, a rigor, eles poderiam tentar dar uma volta, pegar ali o outro lado da Arábia Saudita, mas não se trata apenas disso. Isso é importante, lógico, mas se trata de uma redução na produção de petróleo de vários países do Golfo Pérsico, e isso está batendo fortemente nos preços. Petróleo a $106. O que o senhor está vislumbrando? É um conflito que pode demorar? Será apenas temporário? E esse choque de preços será temporário ou pode ser mais duradouro? Bom dia, Amanda. Prazer estar com você. Veja, depois que a gente olha a guerra da Rússia e da Ucrânia, claro, ninguém está achando que nós teremos uma guerra de 4 anos, mas também a gente não acha que vai ser uma guerra de 4 semanas. Os Estados Unidos, eventualmente, deve estar achando que vão colocar um fantoche lá no Irã, como colocaram na Venezuela com a Delcy Rodrigues. Não vai acontecer isso, tanto é que acabaram de colocar o novo Ayatollah, que é o filho do Ayatollah. Ou seja, provavelmente esse cara não vai durar muito. Então vai ser complicado isso daí da parte do petróleo, porque 20, como você bem colocou, do Estreito de Hormuz passa 20%. Só que quem passa mais, 83% desses 20% que passa pelo Estreito de Hormuz vai para a Ásia. Ou seja, Japão, Coreia do Sul, China, todos dependem 80% da importação de petróleo. Então, se você começa a fazer o cálculo, China, ou melhor, o continente asiático, ele é um continente exportador. Se ele é um continente exportador, vai acabar faltando produto para exportar. Então, você vai ter um choque de oferta para o lado do petróleo, que acaba tendo um efeito colateral também na falta de exportação, que pode prejudicar. Agora, não é só isso, o problema é o frete, você colocou bem. Mas não tem uma outra rota? Tem uma outra rota, você não precisa passar pelo Estreito de Hormuz. Então, por onde que eu vou passar? Vou passar pelo Estreito de Bab al-Mandab, lá no Canal de Suez, no Mar Vermelho. Está fechado também, porque o Iêmen, com os Houthis, fecharam o Estreito de Bab al-Mandab. E os Houthis são aliados do Irã. Então também é complicado. Então por onde que vocês vão passar? Vão dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, lá por baixo da África, que são 15 dias a mais. Então fretes vão ficar mais altos, já estão mais altos, seguro vai ficar mais alto, o tráfego marítimo, você obviamente tem muita gente esperando para ver se abre o Estreito de Hormuz. Não abre o Estreito de Hormuz, vai ter um recrudescimento na falta de petróleo, isso, o petróleo pode subir. A questão é saber se, como você bem colocou, se o preço do petróleo subir, que já está subindo, e for permanente, isso é um choque de oferta permanente. Se for um choque de oferta permanente, vai afetar as decisões de política monetária. Porque se for transitório, você não precisa puxar a taxa de juro porque o negócio volta. Mas isso daqui não é uma Venezuela. Não é simplesmente mata um Ayatollah, coloca um outro Ayatollah. Donald Trump já falou, olha, esse cara não vai durar muito tempo. E não está parecendo, por enquanto, que o Irã vai capitular, e o que ele está deixando claro é que cada vez que vai um Ayatollah, ele surge um novo Khamenei. Surge um novo Khamenei, demora. E o outro problema, além disso, do agronegócio, eles dependem muito do agronegócio mundial, obviamente, e também do Brasil. Aqui, por exemplo, Irã, nós vendemos 24% do que a gente vende, de 7,4% dos agro, a Arábia Saudita 23%, Emirados Árabes 20%. Então, milho, frango, açúcar, carne bovina que a gente exporta, que o mundo exporta para o setor, para o mundo
do Oriente Médio acaba impactando. E agora uma coisa interessante que eu acabei de ver hoje não, vi ontem, já são 16 países na guerra, de uma certa forma, sendo atacados. Fora os países, alguns países europeus que estão mandando fragatas e porta-aviões. Gente, estamos próximos de uma guerra mundial. Você está quase. Ah, mas e a China, a Rússia? Aí você tem aquele quem ganha, quem perde. Por exemplo, no caso do petróleo, quem ganha? Quem ganha é a Rússia. Porque com as sanções ela consegue vender o petróleo para a China, que precisa desesperadamente esse petróleo, a um preço mais barato. Por outro lado, para a Rússia também é benefício. Por quê? Você está vendo que os Estados Unidos, apesar de ser um superpolo de capacidade militar, é uma drenagem das energias militares. Outra, você acaba esquecendo um pouco da Rússia e da Ucrânia. Então, todos aqueles benefícios, todos aqueles drones, toda aquela ajuda que ia para a Ucrânia, acaba perdendo. Ora, se não vai para a Ucrânia, então provavelmente Putin vai pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia, pega 2/5 da parte da Ucrânia e, quiçá, se isso continuar, ninguém fala nada, ele começa a paquerar os países bálticos. Professor, isso tem tempo. Calma, vamos só para organizar, que o senhor fez um panorama excelente. Eu até já fiquei com mais medo de todos os desdobramentos, de todas as consequências dessa guerra. Agora, sobre o Brasil especificamente, quais podem ser os efeitos mais imediatos? Eu estava conversando com o pessoal do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que acompanha para e passo a defasagem do preço internacional com o preço interno do barril do petróleo, gasolina e diesel. Isso já está em torno de 40% para a gasolina, 45% do diesel. A Petrobras vai ser obrigada a reajustar preços? Como é feita essa conta? E a partir de que patamar e durante quanto tempo? Ou ela ainda tem uma gordura, um prazo para esperar antes de fazer esse repasse? Veja, olhando mais ou menos como trabalha a Petrobras, primeiro, você não sabe qual é essa fórmula paramétrica que a gente sempre fala. O governo guarda 7 chaves e eu acho um pouco difícil ainda que ele já vai passar isso para preço. Mas vai chegar um momento que nós vamos perguntar quem vai pagar a conta. Porque, como você bem falou, eu importo gasolina e óleo diesel. Se eu não passar para preço gasolina e óleo diesel, os importadores vão ter que competir com a pouca capacidade de refinaria da Petrobras. Então vai faltar gasolina e óleo diesel. Não estou querendo dizer que vai faltar gasolina e óleo diesel. Estou falando que se você não passar para preço, daqui a 1, 2 ou 3 semanas, quiçá um mês, olha, o cara vai falar, eu não vou comprar a um preço mais caro do que venda. Isso bate na inflação. Bate na inflação, que bate também, como tem outros lados, nitrogenado, fosfatado. Só para você ter uma ideia, 45% da ureia transita pelo Golfo Pérsico, 25% da amônia transita pelo Golfo Pérsico. Então, acaba batendo na inflação, e aí vem a questão crucial. Mas a ata do cupom não falou que ia reduzir a taxa de juros? Falou, e provavelmente vai reduzir. Mas aquela expectativa que a gente tinha, que eventualmente poderia cair 0,5%, pode começar a querer cair 0,25%. Porque economia, Amanda, é uma ciência social, você sabe disso. Nós estamos falando do que vale hoje. A ata do cupom foi dada baseado nas informações disponíveis naquela data, que não tinha a guerra do Irã junto com os Estados Unidos. Então mudou o cenário. Se isso for uma guerra de longo prazo, diria aí mais de 1 mês, 2 meses, isso é um choque de oferta de longo prazo que vai bater na inflação e que os Estados Unidos, claro, todo mundo detesta, mas eles têm uma coisa que a gente chama affordability. Eles detestam
um preço maior da gasolina. E nós vamos ter midterm elections nos Estados Unidos. Agora, professor... Então, provavelmente... Pois não. Não, é que o programa é muito curto, eu só tenho tempo para mais uma perguntinha. O senhor estava falando aí dessa crise, né? Eu acabo me animando, né? Agora, o professor, então o senhor estava falando dessa crise de affordability. Quer dizer, deu para entender a razão dessa guerra? Qual é o objetivo final do Trump? Ou você acha que ele pode ter errado o cálculo, um pouco arrogante, aquele ar de soberba de que foi muito rápido e deu certo na Venezuela, mas no Irã talvez a conta tenha sido errada? Veja, esse é um ponto. Outro ponto, o Irã, se você for olhar da Revolução de 1979, desde lá de quando entrou Khomeini, o objetivo do Irã sempre foi destruir o grande Satã e o pequeno Satã, que é Israel. Então, Benjamin Netanyahu conseguiu levar Trump a essa guerra. Mas espera um pouquinho, os Estados Unidos não tem nada a ver. Não, tem sim, porque esses mísseis balísticos podem atingir aliados dos Estados Unidos e bases norte-americanas. Falar de energia nuclear agora praticamente acabou. Eu estava conversando uma vez com o cônsul de Israel, ele falou, Dumas, não dá para saber. São 400 quilos de urânio enriquecido, cabe numa mala. A gente nunca vai saber se esses 400 quilos de urânio enriquecido foram destruídos ou não. Isso a gente não sabe. Então vão destruir as instalações. Então, resumindo, é o Irã que puxou os Estados Unidos têm receio que essa guerra se alastre para pegar as bases militares dos Estados Unidos e a parte também de que a gente sabe que o Irã, desde 1979, tem um objetivo, destruir o grande e o pequeno Satã, e você tem aí como aliado o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen e, na época do Bashar al-Assad, também os xiitas na Síria. Então você tem toda uma parte que vai buscar o fim de Israel.